Olá, meus queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor. Queremos louvar a Deus por mais esse momento especial de aqui estarmos juntos adorando ao Senhor. Fala, Querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre interno tô. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Fala-me cada dia, sempre interno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade, pra tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre interno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. eita glória a Deus, graças a Deus. Nós estamos aí em Levítico, capítulo 10, verso 8. Vamos lá. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Muito bem, nós estamos tratando sobre, no capítulo 10, a morte de Nadab e Abiú, né? Isso que diz aí a epígrafe. É isso? Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Isso. E aí nós já falamos de algumas teses, mas as três que prevalecem é de irreverência, essa expressão fogo estranho, como o próprio texto está dizendo, ela aponta para irreverência deles, desobediência, e há uma terceira tese, que eles estavam embriagados quando foram oferecer ao Senhor o sacrifício, o que na verdade apontaria para
a conotação de que eles estavam bêbados. Não é de se admirar que nós já temos nas páginas da Bíblia sacerdotes que não foram fiéis ao Senhor. Como foi o caso, por exemplo, que nós temos dos filhos de Eli, que eles, além de quebrar as normas, o texto é claro em falar até de atos imorais, sexuais, que eles praticavam. Então, quem lê a Bíblia vai saber que esses escândalos, essas questões, elas não são novas. De muito tempo atrás, elas vêm acontecendo. Só que tem na Bíblia o que é chamado de princípio de referência. Todos aqueles que não procederam conforme a palavra do Senhor pagaram um grande preço. E qual é o princípio de referência que nós temos aqui? O princípio de referência que nós temos aqui é que aqueles que não são sinceros, que não são leais, que não são verdadeiros, vão pagar um alto preço. Como pagou Eli, como pagou os filhos de Eli. E agora o texto está mostrando aqui, anteriormente, o caso de Nadab e Abiú. Qual é a aplicação que se tem disso? É que aqueles que não levam a sério a missão que foi dada por Deus irão pagar um alto preço. Serão responsabilizados diante do Senhor. Então, a mensagem de hoje, coloca aqui, olha aqui, é o falar do Senhor, né? Davar é a expressão que está aí, né? Eu coloquei sem os sinais maçoréticos, né? Eu coloquei sem os sinais maçoréticos, mais ou menos isso, né? Davar, que aí você tem a raiz, né? No próprio texto original, ele vai dizer e falou. Quando você observa o próprio texto original, está aí, vai daber e falou, vai daber, aqui nós temos só a raiz, e falou o Senhor, né? E falou o Senhor. Aqui, na verdade, esse verbo, davar, ele quer dizer uma voz de comando, uma voz de autoridade. Então veja o que diz o texto, olha aí, vamos lá. E falou o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Terminantemente foi proibido por Deus. Veja que essa palavra de comando, de ordem, ela veio de Deus. Não para Moisés, agora ela vem diretamente para Arão. Disse o Senhor a Arão. Então, a voz de Deus, a voz da Bíblia, a voz da palavra é a voz de comando, é a voz que deve nos guiar, é a voz que deve nos orientar. Eu tenho que ficar com o que a palavra de Deus diz. Eu tenho que ficar com o que a palavra do Senhor ordena. Então, quando um líder, ele vive conforme a Bíblia, a palavra, não há como o ministério dele ser comprometedor. Deus agora proíbe de uma vez. Amanhã nós vamos falar sobre bebidas fortes. E eu vou falar sobre todos os tipos de bebida dos judeus, inclusive da cerveja. Deus nunca ordenou um pastor ou um líder beber cerveja. Nunca. Nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. E vou falar qual era o tipo de vinho que os judeus bebiam. Então, nada, o Senhor Deus, ele não ordenou nenhum líder beber cerveja. Não existe essa. Qualquer pessoa que queira defender isso, eu tenho aqui um livro, A Medida do Homem de Deus, eu li esse livro há muito tempo, e nesse livro o autor, ele diz que a maioria dos líderes que se tornaram alcoólatras foi por causa de um gole. Você se lembra que Paulo diz que é um pouquinho de fermento, está lá em 1 Coríntios 5, é um pouquinho de fermento que leveda toda a massa. Quem se tornou um grande dependente químico não começou com uma grande quantidade, foi só com um trago, só com uma... Não, olha aqui, experimente, só com isso aqui. Foi o experimentar que destruiu. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Pergunte para quem hoje não consegue se libertar das drogas, como foi que começaram. Esse negócio de você dizer, eu bebo socialmente, ninguém tem controle do seu próprio corpo se não for o Espírito Santo. A Bíblia diz, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Se não fosse assim,
a Bíblia não estaria correta. Então, seja líder, seja pastor, pode defender o que quiser. Qualquer pastor que bebe cachaça, cerveja, tudo isso não tem base bíblica. Primeiro, ele, na verdade, a Bíblia deixou claro de Noé, só para mostrar como ninguém tem controle. Noé, que era um homem escolhido, ele foi beber vinho e ficou daquela forma. Perdeu o controle, ficou nu. Esse é o mal. William Coleman, ele diz que esse é o mal de quem entra na carne, de quem é dominado pela carne. Então, aqui a ordem de Deus foi clara, vocês não podem mais beber, nenhum de vocês podem beber bebida forte, bebida alcoólica. Termina, Deus não quer mais. Deus está dando ordem para eles, ok? Então, a partir de agora, quem procedesse assim, o Senhor Deus iria punir com a morte, como matou Nadab e Abiú. Aí veja bem, aqui Deus estava dizendo que eles deveriam proceder em santidade e disciplina. A partir de agora, os homens de Deus escolhidos para representar a Deus perante o povo, eles teriam que ter uma vida de santidade e de disciplina. Por quê? Porque o líder, o pastor, hoje nós temos a figura do pastor, ele é, na verdade, a vitrine da igreja. Ele deve proceder com seriedade, com compostura, com sobriedade, com verdade, porque ele é um exemplo de vida para a congregação. Se ele não proceder assim, como é que fica a palavra do Senhor? É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo 3, primeiro, ele vai dizer, fiel é a palavra digna de toda aceitação. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Mas ele prossegue dizendo, convém que o bispo seja irrepreensível. E ele diz, não dado ao vinho. Aí ele vai dizer, não espancador, não mentiroso, não dominado pela ganância, amigo do bem, que não gosta de confusão, de contenda. Queridos, tudo que acontece com um líder fora do padrão da Bíblia é porque ele não quer obedecer a palavra do Senhor. Mas está aqui claro que o sacerdote, ele deveria ter santidade e disciplina. Aí talvez você pergunte, pastor Zé, e o que tem a ver isso conosco? A nossa aplicação é o cristão da mesma forma. O cristão representa Cristo. E como representante de Cristo, ele tem que ter uma vida em santidade e em disciplina. Lucas 1,75 diz, em santidade e justiça perante ele todos os dias. Não é um mês, não é uma semana, não é só dentro de casa, é santidade todos os dias. Todos os dias. Só para os irmãos terem uma ideia, vamos analisar aí, João 4, verso 34, João 5 e 30. Vamos lá. Veja que a Bíblia, ela mostra para nós essa seriedade. Como é que diz? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso. E realizar a sua obra. Pode ir. Agora João 5,30. Veja que o próprio Jesus Cristo, ele veio a essa terra para fazer a vontade de Deus. O cristão deve viver para fazer a vontade de Cristo. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Tá vendo? Fazer coisa alguma. Como ouço, assim como julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então veja bem, o próprio Senhor Jesus Cristo procurava fazer a vontade de Deus. E quando você quer fazer a vontade de Deus, tem que andar em santidade e disciplina. Então o cristão na atualidade, ele precisa fazer a vontade de Deus. Ele tem que fazer a vontade de Cristo. Andar em santidade, andar em temor, andar em reverência. Essa é a palavra do Senhor. E nós sempre estamos aqui com essa palavra bíblica, porque nós estamos lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Toda a Bíblia nós vamos explicar em nome do Senhor Jesus. E Deus vai te dar graça e força para nos acompanhar. Até o final, até Apocalipse 22. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Mas aqui nós estamos tendo exemplos que lá no Velho Testamento o Senhor falou e segue agora como princípios normativos para nós. Devemos ter um viver em santidade, em disciplina, obedecendo a palavra do Senhor. E aqui nós temos que corresponder ao caráter de Cristo. E Cristo quer que vivamos em santidade, fazendo a vontade do Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar com a Delva.
Sim, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, que o Senhor possa cada dia mais nos fazer parecidos contigo, parecidos em caráter, parecidos com nossas atitudes, que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Fica conosco, com todos que estão assistindo, que seja tudo para o teu louvor. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus.